Tá. Ô César, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar eu acho que é difícil isso, definir o que é o tempo, né? Que a gente vai falar sobre o tempo e o Sacani e você, não sei se... Eu tenho um livro que eu li quando eu era pré-adolescente ou adolescente que chamou Tempo, Profundo Mistério do Universo. Esse livro, ele foi tão legal pra mim, assim, porque, cara... fala sobre o tempo, sobre a possibilidade de viagem no tempo, ele dá vários exemplos, assim. E é uma coisa que sempre me intrigou, esse lance do tempo, né? Da gente viver num mundo quadridimensional, que uma das dimensões é o tempo. É meio confuso isso, né? Você fala, altura, largura e profundidade, mais o tempo. Exato. Não é? O que é o tempo? Dá pra definir? Cara, é difícil, é complicado isso aí, cara. Tem várias definições. Tem várias definições. Você pode começar a definição super antiga, desde os filósofos, né? O que eles pegam aí, ó. Aí, ó. Você acabou de mostrar uma das coisas do tempo. Aqui, ó. Porque se você tivesse deixado cair, é a maneira como a Isso. física define o tempo. Exatamente. Que é a entropia. Que é a entropia. É a segunda lei da termodinâmica. Então caiu, quebrou, aquilo lá não tem como voltar. Isso É uma das maneiras, só que você parou aqui no meio. Olha aí, ó. Tá exatamente. vendo só? Você impediu o curso natural do tempo. Olha aí. ó. Olha que Você coisa. impediu o curso natural do tempo. Parece que foi combinado. Mas se voltar, né? Tem desde os filósofos, como eles definiam o tempo. Imagina, cara, o cara lá, filósofo, não tinha nada, não sabia o que era nada. E de repente tá vendo que tá passando, né? Sim. Tá passando alguma coisa, tá mudando. O sol muda, o dia vira noite. Aí ele olha pra lua um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro, e aquilo lá vai. Perfeito. Porque, na verdade, o tempo ele surge como uma definição humana por uma contagem de ciclos da nossa vida que interfere no nosso cotidiano, né? Tipo, dia, noite, ano, tipo, lua dando voltas na Terra e por aí vai, né? Então, eu diria que esse é a premissa. O tempo é uma definição humana porque as coisas acontecem, as coisas se transformam e a gente, de alguma forma, para estabelecer cotidiano, para estabelecer rotina, a gente faz esse tipo de marcação até para plantações e para tudo. O tempo ele está em tudo na nossa vida, de fato. Agora, é uma incógnita. Do ponto de vista físico, né, Sérgio? O que é o tempo? Então, um dos primeiros caras que trouxeram à luz ali essa ideia que você colocou, inclusive, de um universo quadridimensional, foi um cara chamado Minkowski. Certo? Minkowski. Então Famosas coordenadas de Minkowski. Exatamente. Então ele trouxe um significado físico para o tempo, foi um dos significados físicos que a gente tem para o tempo, que é trazer o tempo como sendo, então, uma dimensão a mais dentro do espaço que agora é quadridimensional e não mais tridimensional, né? Então, esse é um ponto. Agora, muito mais interessante do que isso é o que o Sérgio falou da entropia. Que, na verdade, a entropia, inclusive, que define um sentido para o tempo. Por exemplo, flecha do tempo. A flecha do tempo. Por exemplo, você deixou o copo cair. Se ele tivesse caído e tivesse se despedaçado no chão, você teria como desfazer isso? Não. Você não teria. Não teria. Então, isso é um processo. É igual o ovo. Você pega o ovo, quebra ele e transforma ele em omelete. Tem como ele voltar a ser ovo de novo? Fazer? Não tem. Então, isso é que a gente chama de... É um processo que a gente chama de irreversível. E quando nesses processos são irreversíveis, isso que o Sérgio falou, a entropia sempre aumenta. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes da coisa, mas a entropia absolutamente sempre aumenta e isso define um sentido físico para o tempo. O que é o sentido do tempo é o sentido do aumento da entropia do universo, porque absolutamente 99,9% de todos os processos que acontecem no universo, eles são irreversíveis, como o que a gente exemplificou esse copo caindo aqui no chão. Agora, e o mesmo o Sol quando brilha, ocorre um processo de fusão nuclear ali, também dentro do contexto de um processo que é irreversível. Aquela ideia que o pessoal tinha dos táquions, por exemplo, que eles se movimentam de trás para frente no tempo, nunca foi comprovado isso. Já ouviram falar nisso, sim, né? Claro. Que em histórias de ficção científica a gente vê, como no Watchmen, né? Que os caras usam isso. Tem uma história trágica nisso aí, né? Ah, é? Tem uma historinha meio trágica. Bom, existe isso de alguma coisa, alguma partícula que se movimenta de trás para frente? Ou seja, a causa vem depois do efeito. O que acontece aí é o seguinte, na verdade esses táquions, eles são partículas que podem se propagar a uma velocidade maior
do que a da luz. Só que são partículas teóricas. São partículas teóricas. Isso que eu não entendo. negócio. Como chegam nisso se ninguém comprovou? É em cálculo? Isso é uma coisa importante até da gente explicar, até antes de começar a falar da parte da física, porque nós vamos falar muito disso, cara. A física, ela tem duas partes e hoje o prêmio Nobel tá aí até para isso, porque ele acaba premiando os dois setores, né? Você tem a parte teórica da física. Então o cara vai lá e põe toda a teoria, descreve tudo bonitinho, a matemática tá certinho, as contas estão perfeitas, ele não tá quebrando nenhuma lei, não tá quebrando lei da termodinâmica, lei da gravitação, nenhuma, tá tudo bonitinho aqui no papel. Pronto, isso é uma coisa. A outra coisa é, eu consigo fazer isso aqui de forma experimental ou consigo observar tal coisa, e isso é a outra parte. Posso perguntar, por exemplo, o buraco negro, ele foi primeiro previsto por um cálculo. Exatamente. Só que a gente não tinha ainda Nada observado. Nada dele. Durante Cara, isso que eu não décadas, entendo. então, Como que alguém, na cabeça de alguém, ele vai calcular uma coisa que ele não viu, não tem nenhum... Como que ele imagina uma coisa que não existe? Esse que é o ponto. E as contas dão certo. Até legal você perguntar isso aí, porque aí a gente quebra um estigma. A coisa não surge assim, o cara chegou e teve uma... Eureka, né? Aquela coisa Eureka. caiu uma Nossa, maçã, não. caiu alguma Há coisa. toda uma questão de desenvolvimento teórico, desenvolvimento de ideias que conduzem uma pessoa... Enfim, a ideia, por exemplo, do buraco negro. Tudo começa com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de relatividade geral de Einstein, que é aquela... enfim, a gente vai falar bastante. Vai falar disso. Pode falar sobre Interestelar, que está totalmente relacionado. Aí, então, o Einstein desenvolve a relatividade geral. Só que aí eram equações, cara, extremamente... São, né? São Até equações hoje... extremamente complexas de resolver, dependendo da situação física. Não tem solução no braço ali, só Mas nesse computacional. caso ele estava tentando Mas não, entender alguma coisa. o Einstein não chegou em nada de buraco negro. Não chegou. Foi o Karl Schwarzschild. Ah, não? Karl Schwarzschild em 1915. Aí, o Karl Schwarzschild, em 1915, ele pegou as equações de Einstein e apresentou a primeira solução que a gente chama analítica, ou seja, no braço das equações. Porque nas equações do Einstein, era pra quê? Ele estava procurando... O Einstein, ele chegou, ele fez todo aquele famosos experimentos mentais dele. Sim. Com aqueles experimentos mentais, ele desenvolveu um grupo de equações. E isso é a teoria. Então, a teoria estava ali posta. Entendeu? Exatamente. Uma vez que a teoria está posta, podia ser ele, mas couberam a várias outras pessoas pegar a equação e começar a trabalhar. Exato. Então, são as soluções das equações de Perfeito, Einstein. Entendi. E aí foram N pesquisadores que fizeram isso. Uma porrada. Mas podiam também Karl Schwarzschild- chegar numa conclusão que ele estava errado, ou não. Poderia. Não, e a gente faz isso até hoje. Tipo, a relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação, não necessariamente a teoria de gravitação... o Sérgio sabe, existem outras teorias alternativas. Tipo, a gente não bate martelo nessa aqui, é a teoria de gravitação definitiva. Não. Até que... Então, ela é uma das teorias mais postas à prova que a gente diz. E o mais legal, em várias situações diferentes. Tá. Então, no sistema solar, com a Funciona. precessão de Mercúrio, ela funciona. Satélite orbitando a Terra, ela funciona. Buraco negro, ela funciona. Pulsares distantes e tal. Ela funciona. Então, ela funciona. Desvio da luz. Desvio da luz por massa. Lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais, o lance do eclipse. Então, o que acontece com a teoria? Ela não pode ser a definitiva, mas em várias provas que ela foi colocada, em várias situações diferentes, situações extremas, Bateu. ela funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, ela seria uma das... perto de uma coisa completa. Mas ela é completa? Talvez não. Talvez não. Talvez não. E a gente talvez nunca tenha... E faz parte. A ciência é assim que a coisa vai. Mas são anos para você desenvolver alguma coisa de fato que a gente pode considerar como sendo absolutamente consolidada. E mesmo assim, dentro da ciência tem isso também. Nenhuma teoria, absolutamente nenhuma teoria é definitiva no sentido seguinte. Ela sempre tem que ser refutável. Se não for refutável, ela se torna em dogma. Não é uma questão de fé, não é dogma. Não é dogma. Tá, ela tudo sempre pode ser tem que derrubado. Então, toda teoria, se você tem lá uma pessoa que te apresenta uma teoria e você não tem meios, ela não te apresenta meios de você refutar essa teoria, então esquece, isso nem teoria científica é. Ah, é? Isso é importante colocar. Eu falo, eu tenho uma teoria que tem unicórnio cor-de-rosa em outra galáxia.
a minha enteada ia adorar. Certamente. Ninguém pode provar que eu tô errado. Ninguém pode provar. Tudo bem. Exatamente. Como que eu vou provar que você tá errado? Nem que tô certo. Acabou. Também. Então acabou. Então Entendi. não tem. Agora, voltando à questão do tempo, né? do buraco negro ali que do- você tinha falado, tanto que né, o Karl Schwarzenegger, quando apresentou a solução, nem buraco negro chamaram aquilo. Foi chamado de buraco estrela negro negra. só em 64, que foi Que é John cunhado Wheeler. a- Foi cunhado o nome buraco negro só em 1964, muito tempo Tem uma depois. outra coisa também, junto com o Schwarzschild teve o Oppenheimer, né? Pra Sim. quem não sabe, o Oppenheimer é considerado, falam que é o pai da bomba atômica, mas ele é o pai dos buracos negros também. É, Ele foi um dos caras que É o pai de resolveu. muita coisa. Ele foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Mas antes, também. antes da gente ir pro buraco negro, então vamos definir o tempo, né? Que a gente tava falando Sim, vamos lá. desse universo quadridimensional. Quem que chega, então, a essa Tá, ideia? essa coisa foi o Minkowski que colocou a ideia de, então, o espaço, agora é um espaço-tempo, ou seja, nós vivemos dentro de um ente quadridimensional onde a gente pode se locomover no espaço, para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita, porém, há um sentido único para o tempo. Então, a gente até diz, a gente é capaz, é possível viagem no tempo? Na verdade, a gente está viajando no tempo com o tempo a uma taxa de 1 segundo por segundo. Né? Tamo indo pro A gente futuro. está indo sempre para o futuro. De acordo com as nossas definições do que é tempo, lembrando que isso é realmente é um conceito humano, né? Para a gente conseguir entender esses É processos. uma convenção, né, cara? É, uma convenção Foi feita uma humana. convenção humana pra gente poder entender, então, o Esses tempo. processos físicos. E até... Se tivesse um cara de outro, um extraterrestre, ele poderia medir o tempo de uma maneira diferente e entender o tempo Mas diferente. nós mesmos já medimos o tempo de maneira diferente. Porque, por exemplo, esse calendário que a gente usa para medir o tempo que Sei. comanda a nossa vida, ele é um calendário recente, calendário gregoriano. E é baseado no Sol ou na Lua, né? E Que é uma ele- coisa da gente aqui, né? Então, mas, por exemplo, é o calendário chinês. Tá. O calendário chinês é um calendário bem certo, cara, porque ele é baseado na Lua. Então ele começa na Lua Nova. Né? A primeira Lua Nova do ano começa o ano chinês. O nosso calendário que a gente segue, que é o gregoriano, cara, que ele passou ali pelas É uma reformas bagunça, e tudo. Cara, ele é uma bagunça tão grande que é o seguinte: tem 2 meses, o mês não era pra ter 30, primeiro que não era, né? Mas tudo bem, era pra ter 30, 31. Só que tem julho e agosto que tem 31. Você sabe por quê, né? Não. Por que chama julho? Em por causa homenagem ao Júlio César. Aí o outro cara falou, eu Aí também quero ter 31. Augusto César falou assim, eu quero o mesmo meu nome também e quero com o mesmo dia do Júlio. Nossa. Aí ferrou tudo. Aí tiveram que pegar um mês, nada a ver, que é fevereiro, tirar uns dias dele, para depois de 4 anos arrumar. Olha que bagunça, Olha que virou bagunça. o calendário. E a gente cara. aprende aquele negócio aqui, né? Aqui, Né? isso aqui do ossinho. O que é pra cima é 31, o que é pra baixo Isso aí é uma convenção, cara. Mas o calendário gregoriano, ele é uma coisa muito recente. E não é, e é uma coisa que fica Só uma bem coisa, fora de... só uma coisa, eu queria que você controlasse o chat, porque o pessoal escreveu, Sérgio tem buraco roxo. Eu acho uma falta de respeito isso. Desculpa. Não deixa o chat falar umas Mas coisas é, dessas. é melhor ele ter do que não ter, né? Imagina se não tivesse. Mas Não, e é quem- melhor. como você sabe se é melhor, roxo? É melhor eu ter. Buraco roxo? Você já viu? Ah, não, dele não. Então. É que eu tenho uma estatística. cara? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Esse é o chat. É o chat. É o chat. É o chat tóxico. Desculpa, É o chat. Sérgio. Não, mas então, o lance é esse. O calendário que a gente usa, né, é uma convenção que a gente fez. O certo mesmo era, tipo, se você pegasse, assim, até por Stonehenge, essas coisas aí, É. o ano devia começar ali no solstício de inverno. Que Entendeu? é? Que é um pouquinho antes, né, do ano começa mesmo. Que Ah, é 23 de dezembro, 21 de Ah, é por dezembro. aí? É, porque era pra ser ali, porque até Stonehenge foi feito ali. Então aquilo lá comandaria, por exemplo, uma data astronômica pro início do ano. Exatamente. Mas não é. Aí teve toda essa reforma, bagunçou tudo. Mas a China não. A China comemora o ano novo chinês deles, primeira lua nova do ano. Aí ela segue o calendário lunar, que é um calendário muito bom, que foi seguido durante muitos e muitos anos. Os primeiros seres humanos que começaram a medir o tempo, eles marcaram a passagem da Lua. Por que da Lua? Porque o Sol, ele tá sempre a mesma coisa. A Lua que era diferente. Ah. Ele olhava pra Lua, um dia ela tava metadinha, no outro dia ela tava um pouquinho mais, depois cheia, depois tal. Falou, cara, esse objeto aí que eu tenho que marcar. E eles punham, esse osso, ele tá, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. A gente O acha na osso- internet? Um osso de... É o osso de... Como que chama? Um macaco, cara?
É um osso de macaco que é marcado com as fases da lua. Vê se você acha, De Paquito. 30 mil anos atrás. Nossa, cara. Que é tido como a primeira vez que o ser humano mediu algo parecido com o Tem o tempo. calendário maia, tem o calendário... Aí tem os calendários Tem maia, vários calendário calendários, asteca, vários todos esses. calendários. Mas esse aí de macaco a lua, e olha como a lua é importante, cara. Até hoje, não sei como que foi no caso do seu filho quando ele nasceu, mas no meu, a gente sempre fala que é 9 meses, né? É. Mas não é, eles falam 36 semanas. Por que Exato. eles medem semana? Por quê? Calendário lunar. A Calendário semana lunar é semana. Então, e esse lance do calendário lunar de semana não é de agora. Isso aí vem desde os pré-históricos, desde 30 mil anos atrás, cara. Caramba. Entendeu? Que o pessoal media pela lua. E aí depois teve que ir ajustando. Aí tem todas as convenções, Sim, aí vem Augusto sim. César, Júlio César, tá? Aí vira essa bagunça que virou hoje, entendeu? Mas isso aí é uma convenção que a gente acaba E, usando. a- e a gente vê exatamente. no Jornada das Estrelas, por exemplo, tem data estelar. Teria como ter uma data do universo pra você... Não tem como, né? Tem o Sérgio manja disso, mas tem do sistema solar, não tem? Não tem? Tem uma coisa dessa. Você pode ter um ponto, cara, em que. É uma nave tá indo pra Marte. Como que ele vai Então, calcular mas o porque eles usam o esquema que as naves usam para se locomover, que é? que é um negocinho chamado Star Tracker, que é eles miram numa estrela e vão. Ó, é isso? É esse aí. Olha! É esse aí, ó. Esse aí é a primeira medição Cara. de tempo que se tem conhecimento da história. Caramba. Como Osso chama? de Xangô. Isso. Você tá inventando Não, não ou tá, você não. leu Tá isso? lendo, Sabe, tá Ah, lendo. tá. Tá lendo, sabe? Então isso aí, ó, a marquinha que vocês estão vendo aí é as fases da Lua passando. Então isso aí é a primeira vez na história que a gente tem uma medida Nossa. de tempo feita pelo ser humano. É, porque ele eu- olhando a Lua passar. Eu imagino que os povos mais antigos, eles tinham o quê? A observação, né? É isso. Via o Sol, via a Lua, de repente aquilo que você falou, às vezes aparece um cometa, às vezes... E a marcação de tempo observando a Lua é muito mais fácil do que observando o Sol, porque é uma coisa que está muito mais Dá pra clara. você e ficar nítida. cego também observando o Sol, né? Exatamente. Fica o dia exatamente. inteiro lá Porque na verdade o Sol tem uma coisa interessante, né? Ele muda a posição no horizonte, né? Quando ele vai se pôr ou vai nascer, ele muda a posição no horizonte ali. As Só que é muito mais difícil, de você fazer marcação de tempo por isso. Agora a Lua tá Mas ali, né? E A as, ideia as ideia- estrelas também. É. Ah, As também? estrelas também foram usadas muito porque as estações do ano, você tem constelações próprias de cada estação do ano. Constelação também é um negócio recente, mas tem as constelações chinesas, por exemplo, que são diferentes das nossas, que a gente Indígenas, usa. né? É. Indígenas, que são totalmente diferentes. É. Mas elas eram usadas, por exemplo, os egípcios usavam muito a constelação para saber quando que era a época de plantar no Nilo, quando que era a época da Por quê? cheia do A Nilo. Porque as estações, mais A ou posição menos... do céu. É, as É, estações do ano, por exemplo, Órion, que é as Três Marias, ela não Tá. aparece o ano todo. Ela É. aparece em determinado momento E aí do o ano. pessoal falava, nesse período é bom pra plantar ou pra fazer outra coisa. Exatamente. Eles conseguiam fazer uma Escorpião. marcação Isso. tipo, ó, a partir desse período aqui vai começar a esfriar. Mas possivelmente tinha um lado místico também pra isso, ou não. Na época, não, cara. Na época, o lance era sobrevivência, né? Era Pois é. sobrevivência. É. O lance era saber quando que eu planto, quando que eu faço colheita e quando neva. Porque aí é o problema sério. Por isso que a gente tem muita coisa é ligada ao solstício de inverno. Porque é um momento trágico para quem vive em país que neva. No hemisfério Imagina que você é um norte. caçador-coletor, e vai começar a nevar, você não vai ter mais o É, que caçar. Então tenho você tem que que saber. guardar. Você tem que saber antes daquele ponto para poder Exatamente. fazer Que a maravilha. colheita e tudo. Então são as maneiras que o ser humano, ao longo de toda a sua história, foi usando para tentar medir esse tempo ou a passagem de alguma coisa, né? Mas imagino também que muita coisa se perdeu desse conhecimento antigo. Não foi passado e foi aumentado. Muita coisa se perdeu, cara, porque muita coisa dessa, infelizmente, estava na nossa grandiosa Biblioteca de Alexandria. Que Entendeu? pegou fogo. Que Pegou pegou fogo. fogo. Então, muita coisa desse conhecimento, principalmente ali daquela região da Mesopotâmia e toda aquela região, estava tudo ali e foi pouca coisa. Não, teve muita coisa que foi salva, mas em relação ao que existia na Biblioteca de Alexandria, foi pouca coisa que foi salva. Então, tanto que você vai atrás de livros da astronomia muçulmana, que é muito importante, porque é desse período aí, você acha pouquíssima coisa. E devia Porque ter foi coisa tudo- pra cá, né? Devia ter coisa sensacional. Até da astronomia chinesa não é fácil de achar. E a astronomia chinesa, cara, tem coisa que data de 3, 4 Sim, mil anos sim, atrás, sim, entendeu? sim. E as constelações chinesas, o jeito que eles marcavam o tempo. Então, aí é tudo, isso vem essa história aí da humanidade. Porque, na verdade, Era é o quase que uma rege. obsessão, né? Porque de é o que entender. rege a vida, cara. Exato. É o que rege É a o que vida. rege a vida, perfeito, O perfeito. cara tem que entender, caramba,
quer dizer que essa época aqui vai começar a nevar, eu não vou poder mais caçar. Se eu não caçar antes, eu vou morrer de fome, porque eu vou ficar 3, 4 meses enfurnado dentro de uma caverna, porque vai ter 2 metros de neve. O que eu vou E fazer? eu imagino que em volta da fogueira à noite esse conhecimento era passado dos mais velhos para os mais certeza, novos, com né? certeza, Porque não com tinha certeza. papel ou alguma coisa que... É se isso os caras mesmo. eram caçadores e coletores, você não ficava fixo num lugar. né? Exatamente, Que exatamente. doideira, né? Né? Doideira É muito total. doido. Se pensar nessa época aí, é muito louco. Muito doido.